Então, sejam muito bem-vindas, espero que vocês gostem, mais uma oportunidade, mais uma sexta-feira, na graça do Senhor, né, estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a nossa história, tá? Gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, os temperamentos, né, vocês sabem, né, quais são os temperamentos? Acredita que tem pessoas que eu atendo que não sabem quais são os temperamentos? Então, vamos lá. Gente, compartilha aí, convida pessoas pra assistir, né? Semana da Mulher, eu vim até de rosa, né? Outubro rosa, né? Eu vim de rosa pra poder ser mais feminista, né? Mas como foi Semana da Mulher, eu quis falar sobre algo que envolve a gente. E como eu sou muito humana, como eu sou uma pessoa que... Gente como a gente, eu sou muito simplona, né? Como ontem fiz uma maquiagem com as meninas, assim, foi muito gostoso a interação, mostrar quem eu sou de verdade. Eu acho que é bom falar dessa forma mais leve, né? Uma forma que a gente entende que cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu comportamento, né? Então, hoje nós vamos falar sobre nossos temperamentos, mulheres. Meninas, vocês sabem qual é o seu temperamento? Você sabe qual que é o seu temperamento diante da... Temperamento científico, né? Quais são os temperamentos, Elisângela? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Também tem um supino que não se fala muito, né? Mas você conhece, você, amiga que tá aqui comigo hoje, você sabe qual que é o seu temperamento? Vamos falar sobre esses temperamentos. Colérica, sanguínea, melancólica e fleumática. Nossa, Elisângela, que palavras mais estranhas, né? Eu confesso pra vocês que eu só ouvi falar de saber o que era esse negócio de temperamentos na psicanálise. 41 anos de idade. Eu não sabia. E aí, estudando a psicanálise, veja como que eu era bem assim, né? Meia leiga. E aí, estudando a psicanálise, eu comecei a ver que eu tinha, né, essa coisa. Alguém aqui que passa comigo, né, a gente já identificou, né? A melancólica, a fria, sanguínea. Eu sou sanguínea, já percebe-se, né? Sanguínea. Mas, quando eu comecei a psicanálise, eu achava que eu era melancólica. Nossa, eu achava que eu era melancólica pelo fato de ter depressão, do seu jeito, assim, né? A pessoa ser muito organizada, até o extremo. E aí, depois você vai se libertando daquela dor interna. E aí você vai entendendo que você... Não, peraí, eu não sou triste. Não que quer dizer que o melancólico é triste, tá, meninas? Não é isso. Mas essa tristeza que eu achava que era melancolia, né? Não é assim, não. Eu ficava triste por uma tristeza da situação da vida. Mas não, eu sou alegre, eu sou tagarela. Ontem eu fiz uma live com a Elaine à noite. Eu falei, amiga, tu não me conhece, mas eu gosto de falar. Se tu falar comigo, eu dou é igual crochê, quando você acha a ponta pra desmanchar o crochê. Minha filha, é comigo mesmo. Eu falo e falo vários assuntos um atrás do outro. Porque eu sou uma sanguínea retada, com sangue de baiano. Pensa, não sou... Não, baiano, as pessoas falam assim que baiano é preguiçoso. Não. Baiano não é preguiçoso, tá? Tenho sangue de baiano, sou sanguínea, sou alegre, sou tagarela, né? Pria das minhas também, né? Ó, tem que passar em vez de passar aquele protetor solar que eu passo, tem que passar um óleo de peroba, né? Porque a gente entra no Instagram de olheira, melasma, de bob na cabeça, e assim é maravilhoso, gente. Então, saber qual que é o temperamento, isso é fundamental, porque a gente consegue melhorar a nossa convivência com o outro. Melhorar a nossa convivência com nós mesmas. Gente, a mulher, ela tem um poder, assim, um poder de persuasão, vamos dizer assim, né? Nós temos uma lábia que é fora do comum. Mas se eu sou uma mulher que eu sou calada, quietinha, eu tenho que saber como me comportar diante, se eu sou uma fleumática, então eu tenho que saber me comportar mais ou menos para poder ser ouvida, notada. Se eu sou melancólica, nossa, eu começo a falar, começo a chorar, ou então eu falo muito baixo, né? Tem umas pessoas que já passaram comigo que falam tão baixinho, eu falo muito alto. Minha filha fala baixo, eu falo assim muito alto.
E eu acho até interessante quando as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, Elisângela, você tem uma voz tão calma, tão doce. E eu já acho que eu sou... Mas a minha voz é mais suave, mas o meu jeito, gesticular com as mãos, gente, vocês já perceberam que eu falo muito com as mãos. Eu tô falando, eu lembro que quando eu comecei a gravar stories, eu falava, eu até me corrigia, porque eu ficava... E eu comecei a rir, até comentei até no stories, né? Da maneira que eu comecei a falar. O nervoso, eu tinha uns tiques de... Então, assim, agora não. Eu agora já me noto. E quando eu vou assistir minhas lives, pra poder ver como que eu me analisar, eu percebo que eu falo muito com a mão. Né? Até que já comentei com vocês a questão de eu me segurar, eu tenho que ficar... Mas é difícil, sabe? Pra pessoa que é sanguínea. Mas vamos lá, né? Durante a psicologia, a psique, né, a psicanálise, nós vemos os comportamentos... destravei. Depois da psicanálise, destravei, Pri. Então, depois, vendo o nosso comportamento, nossos temperamentos, a gente vai aprender depois, né, de entender, saber. Se você não sabe qual que é o seu temperamento, igual teve uma amada que colocou aqui, a Preta, tem que fazer o teste, faz um teste, né? Mas eu vou falar algumas dicasinhas, assim, mais ou menos como que é, pra poder você ver se você consegue se identificar, tá? Então, o que é um temperamento, né? Um temperamento é uma personalidade, um traço da personalidade humana, né? Que é se manifestado através das nossas reações. Então, através da nossa reação, é o que nós falamos que é temperamento, de personalidade, né? Temperamento e personalidade. Através da forma que eu reajo a certas situações que eu tô passando. Em outras palavras, os temperamentos, elas nos moldam de uma forma a nos mostrar a maneira que a gente agimos, a maneira que a gente age diante de certas circunstâncias. Então, o temperamento é uma forma assim que nos mostra diante de alguma circunstância externa. Peraí, como que eu posso ser, né? Como que eu vou agir diante de um trauma, uma batida de carro, né? Como eu comentei aqui, numa questão... uma perca de alguém, uma separação, uma traição. Então a gente vai aprendendo, né? E aí, geralmente são 4 temperamentos, como eu falei, né? São 4, mas tem o supino que não se fala muito. O colérico. Vamos falar do colérico? A gente fala assim, nossa, colérico, né? Que é essa palavra, colérico, né? Muito estranho. O colérico, o temperamento do colérico, ele é descrito por uma pessoa muito assim, quente ou seca. Assim, mais ou menos assim, sabe? Bem resumindo. Ela tem a pessoa colérica, ela tem uma personalidade mais assim, as qualidades dela, pontos fortes, liderança. Então, a mulher colérica, vocês lembram que no vídeo que eu coloquei no meu feed, eu coloquei lá da mãe colérica? Que ela é liderança, tava ali, né? Ela tá ali, olha só, a mãe colérica daquele vídeo. A criança tá presa, faz uma arte de colocar a cabeça num espaço piquititico. E ali, a mãe tá com muita paciência, conversando, falando, né? Contando aqui. Ela tá ali falando, comentando meu filho, assim, mexe a cabeça assim, daquele jeito, assim. Aí a mãe, com muita paciência, tá mostrando pro filho como sair daquela situação. Aí, quando o menino sai, a mãe agora tome, pra você nunca mais fazer um negócio desse. Isso é uma mãe colérica. Uma mulher colérica, ela tem uma liderança, ela é forte, mas aí ela também explode de uma forma seca, né? Tipo, tá, né? E aí, ela sendo prática, pra você nunca mais fazer um negócio desse. E quem nunca fez isso? Gente, assim, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, mas é muito... Nós mulheres somos muito assim, mães, né? A maioria das mães, né? No caso, eu também já aconteceu. Você acha que eu também já não fiz aquilo igual da mulher? Você vai na hora, você socorre tudo, mas depois você mete a mão na criança. Eu era muito de dar tapinha. Hoje em dia não precisa mais, né, também. Mas assim, do meu filho eu já não batia tanto. Da minha filha eu batia mais nela. Eu era muito explosiva com a minha filha. Mas eu acalmava, eu mantenho a calma, a liderança ali, mantenho o foco. E depois que eu vejo que tá resolvida a situação, eu vou lá corrigir. Então, uma pessoa, uma mulher colérica age mais ou menos assim. Ela tem uma liderança, tem um pulso firme, tem praticamente um sangue frio. E de repente ela explode
pra poder mostrar que ela tá ali. É eu que faço, é eu que mando, mas olha, pra você não pra você aprender, pra você não agir mais dessa forma. Então, uma mãe colérica, uma mulher colérica, pela ciência, ela é assim. Agora, vamos pegar com uma linguagem, uma pessoa, uma mulher colérica, nos nossos dias, uma mulher colérica casada. Mulher colérica casada deve ser daquela tipo de mulher assim, o marido fala, ai, amor, eu quero comer tal coisa. Aí ela fala assim, eu posso providenciar. Mas de repente ela não quer mais. Aí ela faz, o marido fala, nossa, não, ou então ele não fala nada, não elogia, não agradece, nada. Ela já estoura. Poxa vida, mas nem pra poder agradecer quando eu fiz o negócio. Poxa vida, por que você nem pra reconhecer o meu esforço? Sabe, esse tipo de atitude de uma mulher que casada, que às vezes ela estoura do nada, ela age de uma forma como se ela fosse a dona da razão dentro do lar. Porque a mulher, nós mulheres temos muito a tender a fazer assim. Nós temos que tomar cuidado. Porque se nós não vigiarmos, nós queremos passar à frente do nosso marido. Quando a mulher ela é colérica, ela geralmente, a mulher colérica ou qualquer pessoa, vocês podem notar, se você é uma pessoa, eu sou sanguínea, meu marido, ele é um pouco colérico, ele também tem uma pegada sanguínea, mas ele é fleumático. Então, e dá pra ter também assim, tá? É graus, só no teste que faz. A gente fazendo o teste, a gente vê qual que é o grau maior. Então, meu marido, ele é muito colérico. Ai, desculpa, gente, tá me dando soluço. Eu sou uma sanguínea e geralmente, imaginou se meu marido fosse também um sanguíneo? Pensa, duas pessoas tá grávidas, não ia ter diálogo, não ia ter comunicação. Só que meu marido, ele é colérico. Então, o colérico, ele é muito objetivo, muito papum, né? Forte, seco, muito assim. E aí, ele é um pouco fleumático também. Aí, meu marido é fleumático, dele fica acomodado, sossegado. Então, eu sanguínea, tagarela, movimento, quero fazer, quero agir, ele chega de viagem, eu quero passear, e ele fleumático. Ele fica a semana inteira num quarto do hotel, trabalha, vai pro quarto do hotel, ele fica ali, chega no final de semana, ele quer ficar no sofá de televisão, filme, e eu falo, amor, eu quero sair. Aí eu falo, amor, vamos fazer tal coisa, depois a gente vê. Eu falo, não, depois não, agora, porque eu sou sanguínea, eu quero pra ontem. E ele quer paz e sossego, né, paz e tranquilidade. E a Elisângela quer conversar, às vezes, né? A Elisângela quer conversar. E às vezes ele tá mexendo no celular e eu falo, amor, você pode olhar pra mim um pouquinho? Posso conversar? E ele não. Aí, quando ataca a questão do colérico neles, tem uma situação... aconteceu até um fato aqui nesses dias. Ele estava aqui a semana passada, ele tinha chego de viagem, e nós fomos devolver o carro, que eu precisei alugar, devido à batida do meu carro. E nós fomos juntos pra locadora. E estávamos voltando no carro, nós tocamos no assunto da situação, né, tudo. E aí ele foi falar comigo, porque... Eu falei, calma. Peraí, amor, eu não tô falando, eu não sou a... Aí, não, é porque eu achei errado. Eu falei, então, só que você tem que falar, olha o seu tom de voz falando comigo, eu não tenho culpa do que tá acontecendo, não. Peraí, amor. Aí ele, não, mas eu não tô brigando com você. Eu falei, mas parece. Aí eu brinquei com ele assim, eu tava dirigindo, e eu olhei pra ele e falei assim, amor, parece que tá brigando comigo, pelo seu tom de voz, tá dando a entender que eu sou culpada, que você quer brigar. Aí ele, não, é porque é assim, tá? Eu falei, amor, calma. Aí eu tive que mostrar pra ele que o tom de voz dele, ele é ser muito objetivo, liderança, sabe? E mostrar pra ele que ele tava sendo líder de uma pessoa, no meu caso, falando comigo algo que ele queria. Nós estávamos conversando sobre um assunto e ele... Não, mas a pessoa... Ele começou a falar comigo como se eu fosse a pessoa. E eu falei, peraí, não, calma aí. Aí ele pegou, riu, ele deu uma risada e falou assim, amor, eu não tô brava com você. Eu falei, amor, hoje eu entendo que você não tá brava comigo. Mas nós estamos juntos há quase 26 anos. E por muitos anos, eu achava que você respondendo dessa forma, eu me fechava porque eu ficava com medo. Porque eu achava que eu tava errada pelo seu tom de voz. E hoje, tá tudo bem. Eu sei que é o seu temperamento, que você é o seu jeito de explicar as coisas, com uma voz de liderança, de impulso. E ele pegou, riu, né? E eu dirigindo, rindo também. Eu falei, tá tudo bem, eu entendo você. Eu sei que eu tô só te mostrando que às vezes você não consegue notar. Que quando a gente tá conversando, e não é só comigo, meu amor, é com outras pessoas. Você vai comentar, você quer contar alguma coisa, você altera o tom de voz.
E é fantástico, porque ele age assim. E porque ele é um colérico. O colérico... Aí você imaginou, se eu fosse colérica, meu marido colérico, como é que ia ter diálogo? Porque ele fala estourando, eu ia falar estourando da mesma forma. Os dois iam querer liderar o casamento. Então sempre Deus dá a tampa e a panela. Deus sempre dá a tampa e a panela. Então a mulher, ela é um temperamento, geralmente o marido pode até ter o mesmo temperamento, mas é inferior do que o da mulher. Porque Deus, ele dá as coisas perfeitas para cada pessoa. Deus, ele faz de uma forma que a gente se sinta assim, amada, cuidada. Então, a mulher tem que entender o seu temperamento e o marido, o seu e o do seu esposo. Porque quando você entende, no meu caso, que meu marido é um colérico, e eu pude mostrar pra ele na hora da conversa, amor, você tá agindo, falando comigo como se eu fosse a pessoa ali que deveria estar ouvindo essa bronca, e não sou eu. Mas aí ele entendeu que ele estava agindo dessa forma. E passou-se um tempo, meu marido tem TDAH, então passou-se um tempo. Ele voltou no assunto e falou assim, amor, me perdoa, mas eu não tô brigando com você. Eu falei, amor, tá tudo bem. Hoje, realmente, amor, eu entendo que você não tá brigando comigo. Mas já tive anos atrás que eu entendia que você brigava comigo. E por você agir dessa resposta, me mostrava que você, por ser o marido da casa, eu tinha que me calar. E aí gerou outras consequências. Mas hoje eu entendo que é o seu temperamento. Eu ainda vou te mostrar isso. Eu ainda falei pra ele assim, eu vou pegar a aula do temperamento do colérico, do fleumático, e eu vou te mostrar que você se encaixa certinho. Ainda brinquei com ele assim. Mas na esportiva, na leveza, né? E então, a gente tem que entender que nós, mulheres, nós temos nosso temperamento, nosso comportamento. E não é porque eu sou uma pessoa colérica, estourada, eu tenho que ser líder, então eu tenho que agir. Não, eu tenho que melhorar minha postura. Peraí, se eu sou estourada, se eu quero ter um espírito de liderança na minha casa, por ser colérica, resolver as coisas do meu jeito, não, quem é o líder da casa é o homem, é o esposo. Ele que tem que tomar as atitudes, eu tenho apenas que concordar. Então eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Porque a pessoa colérica, ela tem uma questão também de ambição, né? Ela é ambiciosa para poder ter o status, a postura. Ela quer impor respeito onde ela chega. Ela quer falar e as pessoas quer notar no olhar das pessoas que as pessoas estão assim, assim admirando ou mesmo com medo dela, sabe? É uma pessoa que tem essa questão dominadora. Então, comportamento dominador. Então, a mulher tem as mulheres que tende a ser barraqueiras, que falam, brigam por qualquer coisa. Sabe aquele tipo de mulher que o filho vai pra escola e aí, de repente, na escola as duas crianças brigam lá. Aquele tipo de mãe que vai na escola tirar satisfação pra poder, por que aconteceu aquilo. Mostrar que é um tipo de comportamento de mulher colérica. Mas eu tenho que ser uma esposa totalmente diferente. Uma mulher, mesmo tendo um temperamento colérico, eu tenho que saber que eu tenho os meus pontos fortes que elevam os pontos negativos e abafam os pontos negativos. Então, se eu sou uma mulher que tem um espírito de liderança muito forte dentro do meu lar, uma mulher que é ambiciosa, uma mulher que tem um comportamento dominador, uma mulher que quer ser muito prática, agir assim, uma mulher que é curta e grossa. Peraí, como é que fica o homem nessa história? Se eu caso com uma mulher colérica com um marido fleumático ou melancólico, ela monta em cima, ela até bate no marido, de se bobear. Então eu tenho que entender o quê? Não é porque eu sou esposa, não é porque eu sou colérica que eu tenho que eu vou me impor. Não. A Bíblia me ensina que eu tenho que ser uma esposa submissa, sob a missão do marido. Não importa se eu seja colérica ou não, se eu tenho esse comportamento, esse temperamento. Eu tenho que melhorar esse temperamento para que eu possa viver bem com meu marido. Porque a última palavra tem que ser do marido, mesmo se a gente leva naquela brincadeira, né? Ah, sim, ok, obrigado. Mas tem que ser com uma forma leve, uma forma de comunhão, de empatia, uma forma de amor entre o casal, com os filhos. Vocês imaginam uma mãe colérica, como que não é passar com a criança? A criança não pode fazer nada errado, senão ela mete a mão igual aquela do videozinho, faz alguma arte, né? Aí depois ainda leva um tapa. Então a gente tem que entender isso, entender a forma que nós agimos com esse tipo de temperamento, o colérico.
de uma forma bem assim, bem leve, né? Eu falei de uma forma bem leve, ok? Agora vamos falar sobre a melancólica. Mulher melancólica. Gente, quando a gente ouve a palavra assim, melancólica, as pessoas tendem a pensar que é aquela pessoa que só chora, 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 chora. O temperamento melancólico, ele é... A pessoa assim também, ela é mais fechada, fria, seca assim também, sabe? Só que ela é mais fechada. Mas ela tem umas características que é mais tímida, tem muita vergonha, né? Ela é mais sensível, ela é uma pessoa extremamente organizada. Nossa, que se não cuidar, vira até um transtorno. Ela é muito detalhista, requer os detalhes. Então, aquela esposa detalhista. Aí também tende a ser uma pessoa pessimista. O que é uma pessoa pessimista? Pessoa que só pensa no péssimo, nas coisas negativas da situação. Ela não tende a ter um pensamento de positivo. Ela tende a pensar sempre o negativo do que está acontecendo. Então, a mulher que é melancólica, ela é leal. Ela é leal. Ela é aquela que você pode contar. Se precisar de mim, nossa, você pode contar comigo. Mas assim, eu conta comigo, eu vou te apoiar, vou te ajudar, vou estar do seu lado, só que eu sou muito organizada. Só que você vai me chamar para poder te ajudar num evento, um chá de mulheres, olha, eu tenho aí a mulher que é melancólica. No chá de mulheres ela tem que fazer assim, ó. Eu gosto desse tipo de rosa, então tem que ser desse tipo. Ah, então, mas será que vai ficar bom? Aí sendo pessimista, né? Ah, se você fizer assim, acho que não vai ficar bom. Melhor fazer desse outro jeito, né? Melhor. Aí já entra a perfeição junto. Aí ela também tende a ser muito sensível. Se a pessoa não age, não aceita o que ela tá falando, ela já fica toda dodóizinha. Ai, nem gosto do que eu dou minha opinião. Gente, é fantástico essa questão do temperamento. A mulher melancólica, ela age dessa forma. Ela tem esses são os pontos dela, né, marcado. Mas ela também é ela tem uma questão assim de ser introvertida, ela se fecha pra ela assim, então ela engole tudo pra dentro. Mas o que a gente tem que entender? Que a mulher melancólica, ela pode ser uma pessoa que eu acho fantástico, que você pode contar. Só que se eu sou uma esposa melancólica, como tem aqui bastante mulheres que falaram que são melancólicas, aí eu te pergunto, será que você realmente é melancólica? Ou será que você não está no momento de depressão, no momento de tristeza, que você se sente assim, meia fechada? Porque a pessoa que também tem depressão, ela tende a querer ser organizada, ela tende a ter dificuldade de ver uma pia bagunçada. Sabe, um exemplo, uma mesa igual aqui do meu consultório, se tivesse bagunçado, ela tende a ter dificuldade em ver isso, a desorganização. A pessoa que tem depressão, porque ela quer deixar ver, ou que os olhos vê tudo organizado, porque ela quer organizar aqui dentro e não consegue. Então, será que é realmente temperamento? Tem que se fazer um teste para poder ter essa certeza, porque as pessoas às vezes confundem a melancolia, o melancólico, com um sintoma de depressão, de ansiedade, né? Porque a pessoa fica tímida, é quase a mesma coisa, gente. E ela tende a ter uma recaída a ser a depressiva, porque o melancólico fica triste com facilidade, é muito tímido, tem dificuldade de se expor assim, por ser tímido. Então tem que tentar se posicionar, tem que tentar olhar para ver se não, peraí, eu tenho essa tendência à timidez. Então, eu não vou, lógico que eu não vou chegar chegando. Eu não vou chegar na frente como a Elisângela fez, né? Abrir aqui uma live pra poder se maquiar, porque eu tenho vergonha. O que vão falar de mim? O que vão pensar? Nossa, imagina. Ah, não, vai que eu falo alguma coisa errada, vai que... Não, que isso, então melhor eu ficar quietinha na minha. Aí tem a questão da sensibilidade. Ai, será que se eu fizer a live assim, Aí alguém comenta aqui, nossa, mas leite de rosa não é bom pra pele, porque queima a pele. Então, olha, mas essa base é muito barata, será que é boa mesmo? Então, sabe? Aí a pessoa vai se sentir o quê? Nossa, não devia ter feito aquilo. Aí ela se sente triste. Então, a mulher melancólica tende a ter uma quedinha pra depressão. Se ela não vigiar, se ela não cuidar, ela acaba ficando depressiva.
por causa dessa questão de vida que todo mundo passa, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem uma história de vida. Gente, a nossa vida não é o que tá no Instagram, não. A nossa vida é o que tá atrás aqui do celular. A minha vida é totalmente diferente do que eu tento mostrar mais ou menos com mais leveza. Mas se eu fosse mostrar o meu dia a dia como um Big Brother, não tem condição. Vocês iam falar assim, não, a Elisângela não é perfeita. Mas a Elisângela tenta buscar a perfeição de uma forma mais leve. E eu tento mostrar isso pra vocês, que nós temos dias bons, dias ruins, temos dias que nós queremos aparecer, tem dias que a gente não quer aparecer. E outra coisa, você já viu uma pessoa tirar uma foto, pegar e tirar uma foto com cara de choro e postar no Instagram? Você nunca viu uma pessoa fazendo isso. A pessoa, ela só vai tirar uma foto, ela sempre, você pode, eu, sendo terapeuta, eu olho pra aquele sorriso e eu sei se a pessoa tá fingindo ou não. Assim como muitas meninas que passam comigo já me viram em fotos minhas antigas e falam a mesma coisa. Então, aí eu olho assim e falo, nossa, ela só fez assim pra poder tirar a foto, porque não tem coragem de tirar uma foto séria. E aí, a gente entende o quê? Que nosso semblante é outro. Então, eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu, Elisângela, eu penso dessa forma. Eu tenho que mostrar quem eu sou. E eu tenho que ser na minha casa, na igreja, no Instagram. Eu não vou postar uma coisa que seja fora da minha realidade. Adianta eu vir fazer um vídeo. Eu abri aqui esse parênteses pra falar isso. Não adianta eu abrir uma live, fazer um vídeo de me maquiando, usando minha melhor base, meu melhor pó, sendo que no dia a dia eu não uso isso. Sendo que no dia a dia eu não vou gastar, porque é caro. E aí eu vou mostrar uma coisa que não é verdade. Então o que eu tenho que fazer? Mostrar quem eu sou. Então a pessoa que sabe o seu temperamento, ela consegue se posicionar melhor na situação da vida. Então, se você é melancólica, tenta descobrir através de algum teste. Gente, tem teste na internet que você joga no Google, teste de temperamento. Tem links que fazem. Tem teste que você pode pedir pra gente, que a gente ajuda, enviar. Se você der um teste de temperamento que você é melancólica, maior melancólica do que as outras coisas, então o que eu tenho que cuidar em mim? Eu não posso ser tão detalhista nas situações, as coisas. Eu vou fazer uma festa de aniversário pro meu filho, eu não posso ser detalhista ao extremo. Eu tenho que perceber o quê? Nem tudo é perfeito, tá? Nem tudo tem que ser perfeito. Nossa, não tem que estar assim aos olhos, falar tudo combinadinho. Tá? Essa questão de usar, você vai guardar livro, colocar em ordem alfabética. As roupas, gente, é lindo. Você vai numa loja de roupa, elas colocam as cores assim, né? Eu tento fazer isso no meu guarda-roupa. Passa 2 semanas, tá tudo bagunçado. Porque na hora da pressa eu vou guardando e vou colocando ali onde que tá. E isso é a vida. A vida não é perfeita. Então, se a pessoa é melancólica, ela busca essa perfeição, só que a gente tem que entender que não existe perfeição, tá? Aí você tem que entender, assim, a não ser tão pessimista, tentar olhar as coisas positivas pra não entrar em depressão, porque senão você entra em depressão. Porque se você ficar olhando as coisas, nossa, bateram no carro e agora eu vou ficar sem carro, mas peraí, Deus permitiu que não acontecesse nada mais grave com a pessoa. Deus permitiu que tenha seguro para poder pagar. Deus permitiu o acontecido porque Ele quer nos fortalecer. Porque Deus quer me mostrar que eu sou forte. Como eu pus a canção. Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que parece ser a morte é para a morte, não. É para poder eu vencer, crescer, amadurecer, ter conhecimento. Então, entenda isso. Mas a pessoa melancólica, ela é muito leal. Por ela ser uma pessoa tímida, uma pessoa que tende a ficar retraída, não se abrir muito com as outras pessoas, ela tende, quando eu faço amizade, é aquela amizade pronto. Quando eu faço amizade com a Elisângela, nossa, eu sei que eu posso contar com ela, ela pode contar comigo. Então eu vou mostrar pra ela que ela pode contar comigo. Então eu vou mandar bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou buscar e eu vou tentar mostrar pra ela que ela pode contar, porque ela vai saber que ela pode confiar as coisas pra mim, porque eu vou ser leal a ela. Você tá entendendo? É uma questão, assim, fantástica. E tentar levar a vida de uma forma mais leve. Tentar, você vai ter que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. E a mulher que tem esse temperamento,
Tem que ter. Até é engraçado que no vídeo que eu coloquei do melancólico, é uma mulher, ela não é muito engraçada, não sabe contar piada. Eu não sei contar piada. Eu não sei contar piada. Eu tenho dificuldade, às vezes a pessoa me conta piada, depois de 1 minuto é que eu dou risada. Eu tenho essa... E aí, eu não sei ser muito cômica, tipo Flagda, tipo a doutora Ângela, não sei ser assim. Eu sou eu do meu jeito. Então, é o meu jeito, assim, é Elisângela. Então, no vídeo da melancólica, eu acho engraçado que a mãe tá lá gravando com o menininho, tá? Queria fazer uma graça com a criança no vídeo, aí o molequinho, pá, mãe, você não sabe de nada, e mete um negócio na cabeça dela, ela não tem reação. Poxa, por que ele bateu na minha cabeça? Ela nem se tocou, que ela tá tentando fazer gracinha, e a criança não entendeu. Demorou pra cair um pouco a ficha. Então, você tem que entender, você tem que focar, você tem que, sabe, olhar de uma forma que seja diferente, uma forma que seja mais leve. Olhar, eu não sei contar piada, então não me peça pra contar piada, porque eu não vou contar piada, porque eu não sei contar piada. Se a pessoa ri no que eu tô falando, é porque eu tô sendo espontânea, mas eu não sei contar uma piada. Eu ouço uma piada, se mandarem contar na sequência, pode esquecer que eu não vou saber contar. Eu tenho essa dificuldade. A mesma coisa é. Então, a gente tem que pensar que cada pessoa age de uma forma. Muito bom. Agora vamos falar sobre uma pessoa assim. Eu vou deixar o sanguíneo por último, tá? Porque sanguíneo sou eu, né? Vamos falar sobre o fleumático. Fleumático. Tem fleumáticas aí? Mulheres fleumáticas? Você sabe? Mulheres fleumáticas. Aquele temperamento que é frio, úmido. Como diz o povo, não fede nem cheira. Aquele tipo de pessoas que age assim, sabe? Muito... Vamos falar mais ou menos os pontos do fleumático. Muito calmo, muito zen, muito concentrado, muito centrado, muito objetivo. Nossa, paciência, indecisão, nossa, equilíbrio. Ela é uma pessoa muito equilibrada, muito assim, nossa, eu sou organizada, eu gosto de assim. Ela fala de uma forma diferente, mais calma. Vocês viram que até meu tom de voz mudou, né? Então a pessoa fleumática, ela é muito assim, mais mansa. E ela olha pra pessoa assim, ela fica analisando tudo. Ela tá numa roda de conversa, ela tá só ouvindo o que tá acontecendo assim, sabe? Quietinha, caladinha. E de repente, essa mulher, ela ouve, fica quieta na dela, com muita discrição, bem concentrada no que tá acontecendo. Mas, na hora que se pede uma opinião, ela, pá, ela solta dela. Ela pega e fala assim, olha, não é assim que funcionam as coisas. A paciência dela não é tão grande. A paciência é tão grande. Ela tem paciência pra ouvir, mas ela tem objetividade de falar aquilo que ela acha. Então, ela é assim. Ela falou, ela tá ouvindo, ela fala, não, eu acho que é isso e pronto. Ela é bem assim, tranquila. Eu sei porque eu tenho uma fleumática aqui em casa. Então, a fleumática daqui da minha casa é assim. Ela ela era muito comunicativa quando criança. Então, na adolescência, então ela se fechou. Então, ela em qualquer lugar. As pessoas olham, ela quietinha, ela ri, ela conversa, mas na hora que pede alguma coisa pra ela, ela fala com uma certeza, com uma determinação que você olha assim e fala assim, nossa, que equilíbrio que ela tem. A questão do que aconteceu com o carro foi fantástico. O nosso amigo fala assim, ela tava no equilíbrio, assim, ela tinha certeza que ela tinha passado no amarelo. E a polícia perguntando, a nossa amiga que é advogada, falou assim, se você não estiver nervosa, pode falar que você não lembra. Ela, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A minha fleumática da minha casa aqui, que é minha, né, graças a Deus, dentro de mim, a fleumática da minha casa, ela é tão assim, que ela não se permite ficar dependendo dos outros. Ela quer ser ela quer saber assim, eu quero ter minha autoridade de poder sair e chegar a hora que eu quero. Não vou me permitir ficar prostrada diante de um trauma, de uma batida dessa. Eu vou superar devagarzinho, mas eu vou superar. Sabe? Eu vou dirigir, porque eu amo fazer e eu amo ter essa sensação de liberdade. Então, o fleumático, ele é muito assim. Você que tem a mãe que é fleumática, ela é mais quieta, mais tímida, mais calma, mais zen, igual no vídeo que eu mostrei. Ajuda até um filho bêbado, sair dentro de um bueiro, querendo se matar. E ela tá com muita paciência, com muita calma. E aí tira, e ela muito mansa. Porque tem uma mansidão dela, assim. E aí a gente vê que a mulher,
a mulher fleumática, ela tem essa tendência ser assim, né, mais mansa no tom de voz, calma, concentrada, vamos fazer com calma, vamos resolver, mas ela também é indecisa, porque aí ela quer fazer uma coisa, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu faço, será que eu não faço? Vou fazer, um exemplo, né? Ou então não vou fazer. Ao mesmo tempo que ela é indecisa, ela tem um equilíbrio. Se não der certo, eu tentei, pelo menos eu tentei. A minha fleumática aconteceu isso, ela queria ser muito médica. E não, vou fazer o cursinho, porque eu tenho um ano aqui pra poder estudar, vou fazer o cursinho, pagamos o curso pra ela poder fazer, veio pandemia. Aí, o que aconteceu com a fleumática da minha casa? Ela, com a pandemia, ela falou assim, não vou dar conta desse cursinho, fazer medicina com pandemia, estudando só online, eu não vou dar conta. O que ela resolveu fazer? Mudar a faculdade. Então, não vou fazer medicina, vou fazer enfermagem, que ainda é na área que eu quero, vou estar cuidando de vidas da mesma forma, mas não me vai sugar tanto agora, porque eu não tenho emocional, psicológico para isso. Então, ela teve o quê? Equilíbrio, ela teve uma concentração de saber o que era bom e o que não era, e ela focou em outra coisa, e ela tá focada na enfermagem. Tá fazendo faculdade, ano que vem ela termina a faculdade e já tá amando. Então, nós temos que entender que a mulher fleumática, ela tende a ter esses pontos fortes. Ela é mais paciente, é mais concentrada, né? Ela é mais calma, vamos dizer assim, tem um equilíbrio diante de certas situações, né? Postura. Então, essa pessoa fleumática, essa mulher fleumática, tem todos esses pontos que eu falei aqui, mas com uma leveza. Então, nós, mulheres, igual minha filha é fleumática, o namorado é sanguíneo. Pensa. É igual aqui em casa ao verso, né? Eu sou sanguínea, meu esposo é um pouquinho fleumático. Então, aí, às vezes o namorado fala assim, e ela é bem... Daqui a pouco ela vai lá e eu falo, filha, tá tudo bem com você? Ah, tá. Então, por que você falou de uma forma? Às vezes ela fala alguma coisa assim, muito objetiva, muito... Aí o namorado fala, nossa, aí eu vou falar, filha, você também tá falando dessa forma. Vou tentando mostrar pra ela esse equilíbrio. Então, gente, mulheres, aprendam qual é o seu temperamento. Aprendam qual que é essa postura. Se você tende a ser dessa forma, o que eu tenho que fazer? Meu marido, ele não vai ser fleumático. Porque, imagina, se você casa com um fleumático, 2 calmos, 2 zen dentro de casa, 2 que são indecisos na situação, compro ou não compro, faço ou não faço, né? Aí você imagina, então se você é fleumático, seu esposo deve ser um colérico, vamos dizer seu marido é colérico, pá. Aí você se sente o quê? Nossa, meu marido, ele dá a última palavra. Vocês sabiam que quando a esposa casa com o marido, que ele é, um exemplo, um colérico, que põe ordem no barraco, que é decidido, tem assim, sangue quente, resolve as coisas. Vocês sabiam que quando a mulher ela fica totalmente dependente desse marido, ela não se vê sem fazer as coisas do marido, porque ela fica na indecisão, o marido vem e tira, põe a decisão num lugar pra ela, né? Ela fica indecisa, ele vai e decide por ela. Aí, o que acontece com ela? Ela sempre vai fazer aquilo que o marido fala, porque ele é o líder, né? Isso já é do colérico, o marido. E a mulher, ela é indecisa, ela é calma, ela é zen, então ela fica na moita, assim, calma. Aí, ela tende a viver aquilo que o marido quer que ela faça, porque o colérico vai montar em cima. Já ainda mais sendo um homem. Aí vem um perigo. Quando Deus o livre, esse homem parte, ele sai de cena, ele falece, morre, porque a mulher que é fleumática, ela não tem força o suficiente de separar do marido que tende até ser... Tem maridos que ser colérico demais acaba gerando outros transtornos. Então ela vai ficar com ele até morrer. Casei pra morrer, vai ficar... E aí, o que acontece? Quando esse marido não está mais presente na vida dela, ela tende a se sentir o quê? Um nada. Ela se vê numa casa com filho, ou neto, ou a vida pela frente, e ela fala assim, agora, quem vai decidir por minhas coisas? Ela se vê uma vida de tipo, 10, 15, 20, 30 anos casada com um homem que resolveu tudo pra ela. E aí, de repente, ela vai ter que tomar a postura de tomar decisões que ela não tomava, porque ela não tem essa pegada. E aí ela se sente o quê? Uma pessoa perdida. Ela se sente uma pessoa, sem saber como agir. Uma mulher fleumática que perde o marido colérico e ela vai se sentir o quê? Nada.
Aí tende a acontecer o quê? Essa mulher, ela se entregue à depressão. Porque ela não vai se sentir capaz de tomar uma decisão. Ela não vai saber, se ela não tiver alguém que a apoie para tomar decisões por ela, ela vai se sentir inferior às outras pessoas. E aí, com tudo isso, ela se sente no luto, sem alguém que sempre fez tudo pra ela, e ela se entrega a uma depressão. Gente, isso é sério. Aconteceu com a minha sogra. Aconteceu recentemente com uma sogra de uma amiga minha. O marido, que era o homem da casa. Um homem que colocava ordem nos filhos, mesmo filho casado com neto e tudo. Ele colocava ordem. O meu sogro faleceu, era um homem muito respeitável. E ele faleceu muito rápido. Assim quando eu fui morar com meu marido. E a minha sogra, ela casada há muitos anos, meu sogro sempre cuidando da minha sogra. A minha sogra se fazendo de coitadinha, de dói, de doente, porque ela tinha problema de saúde, não podia fazer as coisas, mas sempre era meu sogro que corria atrás de tudo. Pagar conta, fazer isso, fazer aquilo. Minha sogra não tinha trabalhado fora nem nada. E aí, quando meu sogro faleceu, a minha sogra falou, vou viajar, vou passar um tempo, vou fazer a viagem pro Maranhão, pra casa dos parentes, dos pais dela. Ela foi e voltou em depressão. Ou foi pro Ceará, acho que foi pro Ceará. E ela voltou com depressão. Acho que 1 ano depois, nem 1 ano deu. Muita depressão. E ela foi morar comigo. E da depressão, hoje eu sei, hoje sendo um terapeuta eu sei, que evoluiu para um quadro de esquizofrenia. Então ela ficou de um jeito que ela não tinha vontade pra nada. Então mas no começo ela ficou deprimida, ela não comia, ela ficava doente. E ela falava assim, eu tô sendo um fardo pras pessoas, eu não faço isso, eu não quero isso, porque ninguém... Então, os filhos começaram a cuidar dela, a resolver as coisas pra ela. Então, tudo que acontecia, fala com fulano, que é o filho mais velho, fala com ele. Ele que tomou o lugar do pai, do meu sogro na família de 12 filhos, então ele tomou ali a postura. A minha sogra se viu como? Deprimida, vendo um filho tomando a postura do lugar do marido. Só que ela sentia falta, porque era anos e anos, acho que mais de 40 anos casado. E aí você vê assim a dor que foi pra minha sogra, o meu sogro partindo tão rápido, menos de 1 ano. E ela se sentiu perdida, sem saber fazer nada. Ela falava assim, eu não sei fazer nada, tudo era o Hermes, tudo era ele que fazia pra mim. Ele sabia até que era bom de comprar, que era mais barato, porque ele comprava as coisas no mercado. E aí a gente vê uma mulher fleumática, totalmente dependente. Ela tem, no caso da minha sogra, ficou com depressão, porque ela não sabia se posicionar. E aí depois veio as doenças, os transtornos, que veio acarretando. A sogra da minha amiga, o marido faleceu, ela começou a ficar doente, descobriu que estava com câncer. 5 anos após que o marido faleceu, ela se entregou, ela não tinha vontade de fazer nada, porque a família toda era só o marido. E os filhos ainda, assim, não é muito unido, no caso, como a família do meu marido. E aí, essa mulher, ela foi se entregando. Ela se entregou, ela ficou doente, ela não tinha tanta dor, ela não, sabe assim, o câncer estava tipo estacionado. Mas o psicológico dela, ninguém gosta de mim. Os filhos vão na minha casa por causa do pai, então eles não vão me visitar mais. E ela começou a ficar depressiva. Eu não sei comprar, não sei fazer, não sei resolver, não sei isso, não sei aquilo. Foi entregue. Ela se sentiu perdida, a ponto de se entregar para a doença do psicológico, a ponto dela não comer mais, dela não levantar de uma cama mais, a ponto de ir pro hospital, o médico falar assim, ela não tem nada, o câncer tá aqui parado, mas aqui dentro ela quer morrer. E ela não conseguia comer, e ela se entregou. Gente, isso é a gravidade, quando a gente não entende que nós somos. Então, se você é fleumática, se você se vê numa condição assim muito calma, dependente totalmente do seu marido para tudo, comece a mudar um pouquinho, comece a melhorar essa postura para poder você ver que é necessário você começar a deixar a indecisão de lado, tomar a decisão certa, tomar a postura certa. E pra fechar, que eu não contei. Então, essa sogra da minha amiga, que ela se entregou e realmente ela partiu. Ela partiu em casa, e assim, no braço dessa minha amiga. E a minha amiga falou com ela, olha, eu te perdoo, tal, tal, tal. E ela só deu um suspiro e fechou o olho e partiu. Porque nós ficamos presa a um marido, alguém que faz tudo pra gente. Eu me sentia assim, inferior ao meu marido, só que eu queria fazer. Sempre tomei a frente de tudo.
Nunca fiquei dependente assim. Só que tem coisas que eu falo pro meu esposo, eu não posso correr atrás, porque eu vejo que na sociedade os homens tendem a não nos valorizar como mulheres. Se eu pego meu carro pra levar no mecânico, eles querem passar a perna em mim, porque eu não entendo daquilo. Então eu não levo o carro pra trocar óleo. Eu só levo o carro em um mecânico que é conhecido nosso desde quando meu marido conhece desde criança. Então, que hoje ele é pastor, tudo. É só esse que eu confio, de eu levar o carro. Mas antes eu falo, liga pro Giovanni e fala tudo pra ele. Eu só levo o carro. Mas eu não levo o carro pra trocar óleo, não levo o carro pra fazer manutenção, eu não levo nada. Se eu vou calibrar o pneu, eu olho lá quanto que tem que pôr no calibrador. Eu falo pro rapaz, é tanto. Eu fico olhando na maquininha pra ver se eu não levo, não sou trapaceada. Eu não faço orçamento de nada pra coisa de carro, porque eu sei que as pessoas, os homens nas oficinas, eles tendem a querer nos enrolar por ser mulher. Então eu falo pra ele, mas gente, eu furo parede, eu ponho cortina, eu troco chuveiro na minha casa. Meu marido, eu já troquei chuveiro aqui em casa várias vezes. Teve infiltração aqui no meu banheiro e aqui no escritório, que a parede passou pra cá, eu puxei, resolvi, falei com o rapaz, falei, não, eu aqui em casa não espero. Hoje é que eu falo assim, amor, tem coisa que você tem que fazer, mas eu não espero meu marido pra poder resolver certas coisas. A questão do que aconteceu do carro com a minha filha, eu falei pra ele, até falei, amor, eu não posso pegar o carro, uma porque eu não tenho visão, eu não posso sair pra fazer orçamento, porque o pessoal vai ver que eu sou eu, não entendo de blupa, vocês vão querer enfiar a faca. Você tem, por ser homem, tem que ir atrás. Então, gente, entendam que nós mulheres, nós temos sim que fazer. Sabe que tinha uma novela, acho que era novela, não sei, que tinha um tal do Pereirão, que era uma mulher que fazia tudo. Então, eu sou dessas. Eu não espero. Eu vou lá e faço. Eu não espero. Quantas vezes eu já fiz aqui na minha casa? Gente, eu coloquei papel de parede na minha casa. Na minha sala, com meu filho pequeno. Lixei a parede. Coloquei papel de parede. Vi na internet como que era. Coloquei no quarto da minha filha. Sabe? Aí quando foi agora pra trocar, pra tirar, porque deu a infiltração, tava com mofado. Eu falei, eu não vou fazer. Eu vou pagar porque eu não tô tendo tempo como eu tinha antes. Porque eu gosto, é uma terapia. Pintar, minha filha pintou o quarto dela, porque ela via a mãe fazendo, ela também vai fazer. Então assim, nós temos que, sabe, tomar as rédeas, mas tem coisas que tem que ser o homem que tem que fazer. Deixar o papel dele de resolver. Então eu falo pra ele, né, quando é pra brigar com alguém, que eu não sou briguenta, eu não sei brigar com ninguém. Mas quando tem que bater frente assim, sabe, eu falo, é você que vai fazer. Eu faço tal coisa, mas você vai ter que fazer porque você é o homem. Ainda brinca assim com ele, quer que eu chame o marido dos outros a fazer? Então você que é o meu marido. Então nós temos que não esperar o nosso marido, ok? Fleumáticas de plantão, comecem a trabalhar essa questão do equilíbrio. Equilíbrio, se eu sou muito indecisa, comece a ter decisões. Ora, se você for cristão ou não, peça pra Deus, pra constelação, pra universo. Apenas peça para você melhorar essa postura e você ser uma mulher capaz, forte, que você possa fazer algo e se sentir útil, decisa, porque o dia de amanhã você não sabe se você vai ter alguém resolvendo para você as coisas. Gente, nós não temos igual na televisão, em série, essas coisas assim, que tem o médico particular, que tem advogado particular, que mais? Que tem contatos importantes. A gente não tem, né? Vamos dizer assim, eu hoje, graças a Deus, eu tenho um amigo, graças a Deus, que é como se fosse um filho da fé, que hoje ele é advogado, né? Mas eu fui muita luta, oração, assim, eu oro, e ele, meu filho na fé, que graças a Deus a gente conta, eu conto com ele, mesmo quando ele nem tava com A ou B, eu já contava com ele pra me ajudar, porque eu vi crescer, e é diferente. Agora, eu não tenho assim, a gente não tem um contato influente pra poder dizer assim, tal policial, tal coisa pode resolver. Não, nós somos gente normal. E se eu não tiver uma postura decisa, eu fico a ver navios. E aí eu me sinto frustrada, eu me sinto triste com tudo isso. Porque se eu não tomar a frente da situação, eu vou ficar, sabe, dependendo dos outros a vida toda. Não, nós temos que ser mulheres decididas. Mulheres assim, mesmo sendo fleumática, eu consigo trabalhar essa questão. Não vou dizer o tempo todo, não. Lógico, mas a maioria das decisões da minha casa, quem tem que tomar é as mulheres. Vocês sabiam que a mulher, ela é administradora do lar.
Deus nos deu esse papel. Nós administramos o nosso lar. O marido, ele vai atrás do mantimento, ele dá o dinheiro pra nós, né? A maioria, era pra ser assim, ele dá, a gente é que administra. Eu já falei aqui. A mulher que sabe que você tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, quanto que ela tem que comprar. Aqui na minha casa eu não compro óleo, eu não compro açúcar, né? Porque a gente, faz anos que eu não compro isso, porque a gente não come, eu não compro, não faço nada com açúcar e nem com óleo. Mas meu marido, ele não sabe. Se eu mandar meu marido no mercado, eu tenho que mandar a foto do que eu quero que ele compre. Eu não. Eu vou no Açaí, eu vou no Sam's Club, aí às vezes eu vou no Lopes, aí eu vou no outro negócio, eu compro as coisas em mercados que é mais em conta. Eu gosto de fazer isso, meu marido já não gosta. Isso não é dele. Mas eu tenho a decisão. Eu administro. Eu sei quando tá gastando. Às vezes eu falo assim, olha, vamos botar antes de sabão na máquina. Porque se você colocar, então já tem a medida. Então já sei o produto e a quantidade. Quando tem que pôr na máquina, eu já falo, é uma tampinha assim de amaciante. E assim a gente vai administrando a nossa casa. Então nós precisamos saber administrar a nossa casa, as nossas emoções. Ok, fleumáticas? Agora vamos para a sanguínea. Porque a pessoa que é sanguínea, né, fala mais do que a boca, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Bem, uma forma bem leve, mas que acontece, né? A questão do vídeo da fleumática, que eu também, eu pus lá no meu Instagram, né? Que foi até engraçado, que a fleumática, eu dei risada também. Porque a pessoa fleumática, ela... Tá gostando, amiga? Que bom. A mulher fleumática, a gente vê que ela age de uma forma totalmente assim. Fala, meu Deus do céu, eu não acredito que ela tá fazendo um negócio desse. Não acredito. Porque acontece. Falar de uma forma mais leve, mais coloquial, uma forma mais que a gente possa entender, né? A mulher, ela tende, né, a ser paciente, né? Igual a senhorinha ali, que é uma fleumáticazinha, né? Pegando um filho bêbado, cuidando. Ela tende a ser cuidadora, a ser protetora. Tende a ser assim. E acaba sendo enrolada muitas vezes, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho enrolada. Aí quando é uma mãe mais colérica, ela tende a colocar ordem ali, ela tende a ser firme, mas ela vai lá e já esquenta no mesmo tempo a orelha do que precisa, já fala o que tem que falar, já resolve, não é verdade? Então aí nós vamos para a mãe sanguínea. Gente, a mãe sanguínea, a mulher sanguínea, né, no caso, né? Eu vou falar mãe não, porque a mãe é... mãe é do vídeo, né, que eu comentei com vocês. A mulher sanguínea, ela já é mais assim, né? Uma pessoa quente, animada, né? Mas também tem que vigiar, né? Porque senão você acaba sendo exagerada. Vendo com uma pessoa exagerada, né? Então, uma mulher sanguínea, ela é muito simpática, ela é extrovertida, ela é comunicativa, né? Ela é uma pessoa muito intensa, né? É uma pessoa que tem uma intensidade, assim, muito... Gente, amável, ela tem uma facilidade para amar as pessoas, tem uma facilidade de olhar para a pessoa com amor, com empatia. Ela é sociável, ela, sabe, ela consegue se socializar com as pessoas assim, de uma forma mais leve. E também ela é muito explosiva, impulsiva, né? Explosiva não, impulsiva. Então eu sou muito... Eu quero assim, vamos resolver, vou fazer assim. Então é naquela impulsão. Se não parar e não pensar, ela acaba explodindo até mesmo em certas situações. Porque ela é muito assim, mas a simpatia é contagiante. Mas ela também, ela é muito companheira. A pessoa, a mulher, o sanguíneo é muito companheiro. Muito tá perto. Como no vídeo que eu coloquei da mãe sanguínea, que o filho faz uma brincadeira. Gente, meu filho fez uma brincadeira dessa comigo. Ele pegou o ketchup com o negócio. Ele pegou o meu lubrificante do óleo, do colírio lubrificante, e ele pegou o ketchup, ele fez, e pegou o colírio e colocou, chegou pro mãe, com os olhos, eu dei um pulo, o que aconteceu, menino? Ele começou a rir da minha cara, e eu falei, mas não pode brincar com um negócio desse, não pode, Davi, fazer essa brincadeira, e ele rindo, igual o vídeo. Gente, eu me identifiquei porque foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu falei, gente, a gente, sabe, sente ali, a gente quer ajudar, socorrer, na hora. E a gente resolve as coisas assim, naquela impulsão, sabe? No calor da emoção. E você nem se dá conta que era uma brincadeira. Depois é que você vê que é uma brincadeira. Porque você tem essa facilidade de amar a pessoa. Tem uma facilidade de
de olhar ao lado positivo das pessoas. Sabe? A pessoa sanguínea, você sabe, tem dificuldade em guardar segredos. Segredos assim, né? Projetos. Eu aprendi muito na minha vida a não contar os meus projetos, os meus planos, não sair comentando, porque você quer dividir, você tem uma alegria interna. A mulher que ela é sanguínea, ela quer contar, um exemplo, ai, minha filha fez isso, isso, você quer contar para os outros, quer que os outros se alegrem com você. Aí você esquece que a outra pessoa não tem a mesma intenção que você. E acaba, às vezes, levando um tapinha assim na cara, sabe? E aí você fala assim, poxa vida, por que eu contei isso? Ou então não dá certo aquela questão. Mas nós sanguíneas, a gente tem essa vontade de ver todo mundo bem. A gente não tem essa preocupação de esconder as coisas tão fáceis. Hoje, eu aprendi com a vida a não contar os meus sonhos, meus projetos para as pessoas. E até mesmo os sonhos que eu tenho, dependendo de sonhos, eu não falo em voz alta. Mas quantas vezes já sonhei com coisas, com situações, e você olha assim e fala, gente, não devia ter falado, porque não deu certo. Aí eu fico com cara de tacho. Porque nós temos essa vontade que as pessoas sintam aquilo que nós estamos sentindo. É como a psicanálise, assim, pra pessoa que, quando você tá curada totalmente, você quer que todo mundo da sua casa faça psicanálise. Você quer que todo mundo conheça esse universo da psique. Você quer que todo mundo entenda que faz parte de certas situações e que você pode melhorar. Você quer que todo mundo sinta, como aceitar Jesus, o novo convertido. Ele quer que a pessoa sinta aquela alegria fervendo. O sanguíneo é assim. A pessoa sanguínea, ela fala, eu acho que é por isso que nós falamos muito gesticulando, porque essa pessoa consegue nos notar a ponto de falar assim, peraí, vou ouvir o que ela tá falando? Vou ouvir, vou analisar, acho que é verdade. Eu acho que é por isso que a gente é muito estourada, assim, de falar. Porque nós queremos que as pessoas entendam isso. A mulher sanguínea, ela tem esse amor, esse amor ao próximo de uma forma, não que as outras não tenham, claro que tem. Mas a nossa forma, a nossa linguagem de amor, geralmente, é ato de serviço. A nossa linguagem de amor, geralmente, pelo menos a minha, é ato de serviço, palavras de afirmação. Então, eu gosto de dizer eu te amo, eu vou lá, abraço, eu dou um beijo. Eu gosto de presentear, porque eu gosto de dar um presente, eu gosto de ver reação. Às vezes, a gente presenteia a pessoa, aí você fica vendo, se a pessoa não usou aquele presente, você fala assim, acho que ela não gostou, ela teve que trocar o presente, mas ela não me contou por educação. E tá tudo bem, porque eu também já fiz isso. Ela consegue ter essa noção, e isso é fantástico. Isso é tremendo. Então, que você, mulher sanguínea, entenda que a gente pode ficar brava diante de um filho fazendo uma pegadinha com a gente na questão de ter se machucado, né, fazendo alguma coisa mais séria, como no vídeo, ou até mesmo como meu filho fez comigo, mas você possa entender que nós ficamos, assim, encantadas de ver que a gente é amigável com as pessoas e que as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, ela é tão assim. Quantas vezes comigo já aconteceu de olharem pra mim e falar assim, você é metida. Não é que eu sou metida, é porque eu sou muito na minha. Mas quando a pessoa me conhece, eu sou inteira. Eu me entrego por inteiro. Eu não sou entrona, mas quando a pessoa me conhece, me dá uma chance, eu entro, eu sou aquela amiga que pode contar pro resto da vida. Se a pessoa não pisar na bola comigo, e outra coisa, a pessoa sanguínea tende a sofrer mais traições do que o melancólico, tá? Porque o melancólico, por ele ser muito tímido, ele não se abre tanto. Então, ele sofre uma decepção, uma traição, mas é assim, é mais leve. Mas a pessoa sanguínea, por ela ser muito aberta, muito amável, muito cativante, muito comunicativa, ela se doa, e aí de repente ela é traída por uma amizade ou por alguém, e aí porque ela se permitiu, só que ela também não fica muito prostrada. Gente, as pessoas aproveitam da nossa boa vontade, aproveitam da nossa, sabe, da nossa generosidade, do nosso jeito assim de socializar. Geralmente nós somos mais, sabe, a gente sabe falar com as pessoas. E isso tudo é uma das características da mulher sanguínea, que ao mesmo tempo ela ri das situações do que ela mesma faz. Ela acha engraçado certas coisas que ela tá fazendo e ela dá risada da situação, e ao mesmo ela vai e erra de novo com outra pessoa. E ela fala assim, eu tenho que aprender a não confiar tanto nos outros, eu tenho que aprender a não me entregar tanto nas amizades, eu tenho que aprender a me valorizar mais.
Porque a sanguínea, ela tende a ser tão amorosa que ela não tem a dificuldade de enxergar logo os defeitos de cada pessoa. E aí ela leva as rasteiras da vida. E isso é uma coisa, assim, tremenda. E é muito assim. Então, que, assim, nós possamos entender o nosso temperamento. Vocês sabiam, assim, na Bíblia tem pessoas que são fleumático, colérico, melancólicos, né? Tem, e a gente já conhece. Eu vou falar de Pedro. Pedro era um colérico, mas ele estava do lado de Jesus o tempo todo. Não é porque eu sou uma pessoa... porque Deus também precisa de pessoas que saiba ser líder, tenha liderança. Então, Pedro, ele era um colérico, mas ele sabia se colocar no lugar dele. Entender? Aí, a gente vê Gideão. Gideão, ele era um fleumático. Fleumático. Mas ele também teve o papel dele na história da Bíblia. Ana, ela era melancólica. Ela sofria porque ela não podia ter filhos. Mas ela estava ali, Deus deu o filho para ela. Então, cada pessoa, cada situação, a gente vê, Deus, ele faz a gente de uma forma totalmente extraordinária, porque tem um propósito. Então, a gente precisa descobrir qual é o nosso temperamento, para que eu possa saber lidar dentro do meu lar e comigo mesma. Porque se eu sou uma pessoa sanguínea, que eu me dou muito para os outros, espera aí, eu vou mais devagar. Eu aprendi que eu tenho que maneirar. Então eu não conto os meus sonhos pra ninguém, eu não conto meus projetos pras pessoas. Eu escolho bem quem tá do meu lado. Geralmente o sanguíneo tende a ter mais amizade com o sanguíneo. Não que não tenha com o melancólico, mas o sanguíneo, ele se entende melhor. E aí quando se junta sanguíneos, gente, junta eu, a Ângela e a Cacau, quem é que fala? Quem é que conclui uma conversa? Vocês imaginam? Nós três, a gente tem que resolver. Uma falar aqui, outra falar aqui, as três querem falar a mesma coisa, porque são três sanguíneas. E ao mesmo tempo que nós somos assim, a gente tem uma leitura no olhar, a gente olha pro olhar da outra, a gente consegue entender o que ela tá precisando ali no momento. A gente se junta, a gente tá ali fazendo uma imersão, as três. Não precisa uma falar o que precisa fazer. Ela já olha uma pra outra, a linguagem do olhar. Porque são três sanguíneas e elas conseguem se entender apenas no olhar. Porque o sentimento é o mesmo. O sentimento o propósito é o mesmo. Então, ela sabe que eu sou amorosa com o próximo. Agora, se eu pego uma pessoa, gente, não tô julgando, não tô falando que não possa acontecer. Pode acontecer sim, porque você pode melhorar o seu comportamento. Não é uma última sentença, não. Mas se eu pego uma pessoa, um exemplo, se eu pego uma pessoa melancólica, que tende a ser mais assim, fechada na dela, mais tímida, né? Ela vai ali trabalhar com uma sanguínea, ela vai ter dificuldade de identificar no meu olhar o que eu tô precisando. Ela vai ter dificuldade de olhar, de entender naquele ambiente, numa situação assim, numa reunião, o que precisa ser feito. Porque ela é mais tímida, ela não vai ter coragem de agir sozinha, a não ser que eu peça, se alguém peça pra fazer. Você tá entendendo? Como que é a mesma coisa o fleumático. Ele tem uma indecisão. Vou ou não vou? Eu vou lá acolher aquela pessoa? Eu não vou acolher aquela pessoa. Porque ela fica indecisa. Então, a gente tem que entender o quê? Tudo tem um propósito. Às vezes, isso veio agora na minha mente, que até então eu nunca nem tinha pensado nessa questão das três sanguíneas na imersão. Mas acontece isso. Por que às vezes a gente pega pessoas, a gente tá com uma roda de conversas com amigas na igreja, e às vezes a gente tá ali conversando com as mulheres, e você vai fazer um chá, e às vezes uma não concorda com a outra, porque os temperamentos são diferentes. Agora, quando tem a mesma visão, o mesmo temperamento, tem o mesmo sentimento, a pessoa vai lá e ela fala assim, nossa, não precisa nem falar. Ela já vai fazendo e a pessoa vai falando assim, nossa, eu pensei nisso e já ia fazer. Por quê? É o mesmo sentimento. Então, nós temos que entender o nosso temperamento e poder entender que não é todos os lugares que eu vou me encaixar. Não é todos os locais, porque tem coisas que acontecem na minha igreja que eu não me encaixo. Eu não me encaixo. E muitas vezes hoje eu não faço questão de me encaixar. Por quê? Se eu for ficar no local que tem muitas mulheres que são coléricas ou fleumáticas, que indecisa com a questão da liderança, eu sendo sanguínea que eu quero fazer as coisas, por que eu vou ficar me sentindo pior, mal? Não, eu prefiro ficar na minha. Aí se a pessoa fala assim, Lisângela, você pode fazer? Aí eu me dou, eu estudo, eu faço, eu entro de cabeça.
Porque eu fui ali convidada, mas se eu entro pra ajudar alguém, que a pessoa é uma colérica, fleumática, gente, tem dificuldade, porque os pensamentos, as atitudes não encaixam. E tá tudo bem, mas eu posso conversar com essa pessoa, eu posso ter comunhão com ela, sabe? Confraternizar, chamar pra vir no aniversário, conversar. Mas pra trabalhar junto, às vezes não dá certo. E tá tudo bem. Agora, com o marido, é engraçado, né? O marido, ele não é com o mesmo comportamento que o meu. E eu já me encaixo. Mas por que eu me encaixo com o meu marido, sendo que ele não é o mesmo temperamento que o meu? Porque tem o amor. Deus coloca o amor... E o amor tudo supera, tudo suporta, tudo crê, transforma. O amor do homem e da mulher. E quando há amor, há vontade de mudança. E quando eu amo meu marido, eu consigo ver hoje a minha mudança, porque eu consigo ver que ele é um colérico, que eu consigo enxergar que ele fala da forma estourada, não é por ele ser machista ou por ele ser um homem grosseiro, não, é que é a forma dele querer se expressar. E tá tudo bem, eu não vou ficar mais triste com isso, porque eu amo meu marido. E eu não me vejo sem meu marido. Então, quando há amor no casamento, quando que há amor, você consegue realmente lidar com uma pessoa oposta do seu temperamento. Então, mulheres, procurem buscar realmente o seu temperamento. Procurem ver qual é o temperamento do seu marido, dos seus filhos. É fundamental para poder você ter uma ótima relação na sua casa, com seu cônjuge. Procure aprender sobre isso. Porque você vai saber lidar melhor com certas situações, certos comportamentos. E você vai ter uma visão mais ampla. Gente, hoje nós temos o Google. Você coloca no Google lá e ele tem lá pontos fortes, pontos negativos de cada temperamento. Você coloca no Google, você consegue... Se você fizer um teste, você vê que você é fleumática. Peraí, os pontos fortes do fleumático é esse. Os pontos fortes fracos do fleumático é tal. Então, se meu marido tem os pontos fortes nesse, eu vou tentar puxar os pontos, fazer um equilíbrio nas pessoas. E assim a vida fica mais leve. Tá bom? Então, que você, mulher, essa semana de mulheres, né, que foi falado, semana de 8 de março, que você possa entender qual que é o seu temperamento. Fleumática, sanguínea, melancólica, colérica, supino, que é mama demais. Você tem que entender que você pode ter equilíbrio e você deve ter um equilíbrio tanto na sua casa, com seus filhos, quanto na igreja, quanto no trabalho, no seu ciclo de amizade. E poder entender que nem todo local você vai estar sendo bem-vinda. Nem todo local você vai conseguir render como você gostaria. Porque as pessoas têm que ter a conexãozinha junto. Tem que ter um imãzinho. Uma questão de olhar no olho e conseguir fazer uma leitura. E isso é só quando você se descobre quem você é. Tá bom? Então, assim, que vocês consigam buscar esse conhecimento. Eu espero muito ter ajudado vocês hoje, tá? Que possam trabalhar. Semana que vem eu não sei como eu vou fazer, se eu vou fazer a live na sexta ou não, porque eu vou estar em Goiânia semana que vem. Estarei na imersão, mas eu vou avisar no meio da semana se eu faço, vou ver como vai ser a imersão, né? Se eu vou poder fazer ou não. Se eu vou estar liberada, né, pra fazer, ou então eu deixo pra fazer ou no sábado ou na segunda-feira que vem, tá bom? Ó, um ótimo beijo, espero ter ajudado. Se vocês gostaram, gente, curte, compartilha, tá? Sobre a questão da mulher, dos seus temperamentos, compartilha com aquelas mulheres que você conhece, do seu ciclo de amizade, sua família, é muito bom. Vai ficar salvo um pouquinho aqui no YouTube, no Instagram, mas eu vou deixar aqui no YouTube, fica, pra você ver quantas vezes você quiser, pra poder você divulgar e mostrar que todas nós podemos ser mulheres excelentes, mulheres capazes, mulheres influenciadoras, tá bom? Um beijo. Vou tirar foto? Então tá, vamos tirar um pouquinho os comentários aqui. Menina Santon, assim, né? Desativar comentários. Tirar foto, que chique, né? Prontinho. Pronto, meninas. Beijo, tá? Espero, assim, que vocês tenham gostado. E até semana que vem, tá? Beijo. Mais uma vez. Eu amo falar com vocês, tá?